A vida é leve ou pesada? A cada escolha, carregamos o fardo da responsabilidade ou experimentamos a leveza da liberdade? Milan Kundera, em A Insustentável Leveza do Ser, mergulha nesse dilema existencial que atravessa não apenas seus personagens, mas todos nós. O romance nasce em meio ao turbilhão histórico da Primavera de Praga de 1968, quando a Tchecoslováquia tentou respirar liberdade antes de ser esmagada pela invasão soviética. Mas, embora situado nesse contexto político, o livro não é apenas sobre a opressão externa. Ele é sobre a luta íntima de cada indivíduo diante da fragilidade da vida. Conhecemos Tomás, um cirurgião que vive pela leveza, relações passageiras, sem apego, como quem se recusa a carregar peso. Encontramos Teresa, que busca sentido, profundidade, fidelidade. Alguém para quem amar é entregar o corpo e a alma. Ao lado deles surge Sabina, pintora que encontra na traição sua forma de autenticidade. E Franz, um intelectual ocidental, dividido entre ideais coletivos e suas próprias paixões. Entre encontros e desencontros, amores e traições, fugas e exílios, Kundera costura uma narrativa que mistura filosofia, política e poesia. Não é uma história com respostas, mas com perguntas que ecoam como espelhos da nossa condição humana. E talvez seja isso que nos inquieta. A leveza nos liberta, mas também nos deixa sem raízes. Peso nos ancora, mas também nos aprisiona. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer 5 capítulos que revelam não apenas o enredo da obra, mas suas reflexões mais profundas. Porque, afinal, o que é viver se não aprender a dançar entre o peso e a leveza do ser? Logo nas primeiras páginas, Milan Kundera nos confronta com uma questão que atravessa todo o livro. Viver é carregar um peso insuportável ou flutuar na leveza de escolhas que parecem não ter consequências? Para entender esse dilema, ele evoca Nietzsche e a ideia do eterno retorno. Se tudo o que fazemos fosse repetido infinitamente, cada gesto teria um peso absoluto. Mas se a vida acontece apenas uma vez, nossas escolhas não têm comparação, não têm medida. Seriam então leves, quase insignificantes. É nesse cenário filosófico que surge Tomás, um médico de prestígio, racional e pragmático. Ele vê a vida como uma dança da leveza, evita compromissos profundos, cultiva relações passageiras, foge de qualquer responsabilidade emocional que possa amarrá-lo. Para Tomás, o amor é perigoso justamente porque impõe peso, fidelidade, entrega, renúncia. E o peso, para ele, é uma prisão. Mas então, em meio ao acaso, aparece Teresa, uma jovem marcada por uma infância difícil, dominada por uma mãe autoritária e humilhante, que sempre lhe negou privacidade e individualidade. Teresa carrega no coração o desejo de ser única para alguém, de ser escolhida, de ser reconhecida. Quando conhece Tomás, acredita que o encontro não foi coincidência, mas destino. Aqui nasce o contraste fundamental. Para Tomás, o amor de Teresa é uma ameaça à sua leveza. Para Teresa, o amor de Tomás é o peso que dá sentido à sua existência. Enquanto ele deseja manter o mundo aberto, ela deseja fechar o círculo em torno de uma ligação única. O acaso, porém, não é apenas circunstância, é escolha. Kundera nos mostra que quando damos significado a um evento aleatório, ele se torna necessidade. Teresa poderia ter sido apenas uma na vida de Tomás, mas ela transforma aquele encontro em destino. E Tomás, mesmo tentando resistir, acaba cedendo à gravidade desse olhar que pede mais do que prazer, pede entrega. É nesse primeiro embate entre peso e leveza que o romance nos provoca a refletir. Quantas vezes em nossas vidas fugimos do peso de um compromisso em nome da liberdade? E quantas vezes ansiamos por esse mesmo peso, porque ele nos dá a sensação de pertencimento e significado? Kundera não oferece resposta. Ele apenas revela a ambiguidade.
A leveza pode ser libertadora, mas também vazia. O peso pode ser sufocante, mas também dá consistência ao viver. Assim, no nascimento dessa relação, não estamos apenas diante de dois personagens. Estamos diante de dois modos de existir. Teresa e Tomás não são apenas indivíduos, eles são símbolos vivos das forças que habitam todos nós. E o romance, a partir daí, nos convida a caminhar nesse campo de tensão, onde cada escolha carrega tanto a promessa da leveza quanto a ameaça do peso. Se Tomás representa a leveza, Teresa nasce no romance como a personificação do peso. Sua vida, até o encontro com ele, foi marcada pela opressão da mãe, uma mulher que transformava cada detalhe da intimidade da filha em exposição. Teresa cresceu em um ambiente onde o corpo não lhe pertencia, onde a individualidade era negada, e isso a fez desenvolver um anseio profundo por reconhecimento. Ela não queria ser apenas mais uma no mundo. Ela queria ser única para alguém. Quando conhece Tomás, Teresa não vê nele apenas um homem. Ela o interpreta como um sinal do destino, quase como se a vida tivesse arquitetado aquele encontro para dar sentido à sua existência. O acaso, aqui, ganha peso. Um simples olhar, uma conversa fortuita, um gesto banal tornam-se, em sua imaginação, a prova de que sua vida tinha uma direção. Mas o que Teresa chama de destino, Tomás enxerga como acaso. Para ele, a vida não carrega significados ocultos. Não existe um roteiro cósmico. Ele se deixa levar pela contingência, pelo instante, pela liberdade. Ao mesmo tempo em que se sente atraído por Teresa, não consegue abrir mão de suas amantes, porque para ele a pluralidade de experiências é a essência da leveza. É nesse contraste que se instala o drama. Teresa carrega no corpo a necessidade de exclusividade, enquanto Tomás cultiva a leveza da multiplicidade. Essa tensão gera dor, ciúme, insegurança. Para Teresa, cada traição de Tomás não é apenas uma aventura casual. É uma ameaça existencial, uma prova de que ela não é única, de que a sua vida não tem o peso que imaginava. Kundera, então, nos convida a refletir. Será que buscamos no amor a confirmação de nossa singularidade? Desejamos ser escolhidos porque isso nos dá peso? Porque isso nos ancora no mundo? E por outro lado, será que o medo de perder a liberdade não nos leva a viver relacionamentos pela superfície, sem mergulhar no peso que realmente nos transforma? A relação entre os dois é marcada por esse descompasso. Tomás tenta amar Teresa sem abrir mão de sua leveza. Teresa tenta aceitar sua leveza sem perder seu anseio de peso. O resultado é um constante desequilíbrio, como uma dança que cada passo aproxima e afasta ao mesmo tempo. E, no entanto, é exatamente nessa tensão que Kundera encontra a beleza da condição humana. Ele nos mostra que não existe amor sem conflito, porque amar é sempre enfrentar o dilema entre liberdade e compromisso, entre desejo e fidelidade, entre leveza e peso. Teresa, com seu olhar carregado de destino, revela que o ser humano precisa de significados. Tomás, com sua leveza inquieta, mostra que precisamos também de espaço para respirar. E assim, entre encontros e desencontros, o romance nos lembra que viver é aceitar que não há conciliação plena entre esses polos. O amor em Kundera não é um refúgio seguro, é o terreno instável onde o peso e a leveza se enfrentam, se atraem e se recusam, deixando marcas que nenhum dos dois pode apagar. Enquanto Teresa representa o peso, Sabina aparece no romance como a amante de Tomás e a encarnação mais radical da leveza. Entre eles, não existe cobrança de exclusividade nem promessa de futuro. Tomás e Sabina se compreendem sem palavras porque compartilham uma mesma visão. A vida não deve ser aprisionada pelo peso das obrigações. Com ela, Tomás encontra o espelho de sua própria filosofia. Mas Sabina vai além. Para ela, a palavra é traição. E aqui precisamos entender o sentido que Kundera dá a esse termo. Não se trata de deslealdade vulgar, mas de uma postura existencial. Trair significa romper com tudo o que tenta aprisionar.
Sabina trai a família em suas tradições conservadoras, trai a pátria escolhendo o exílio, trai amantes que esperam exclusividade e trai até convenções artísticas, buscando sempre uma linguagem própria. A traição nesse sentido é sua forma de permanecer fiel a si mesma, é uma filosofia de vida. Cada ruptura a liberta, cada abandono a devolve à leveza que ela não negocia. Quando Sabina se envolve com Franz, um professor universitário suíço, o contraste explode. Franz é idealista, apaixonado por grandes causas, por marchas, lutas coletivas e discursos que dão peso à existência. Ele ama Sabina de maneira sincera, mas transforma esse amor em símbolo, em missão, em bandeira. Para ele, ela é quase uma musa que justifica sua ânsia por grandeza. Sabina, porém, não suporta esse peso. O amor de Franz, apesar de verdadeiro, a sufoca porque a transforma em personagem de uma história que não é sua. Ela não quer ser símbolo, não quer destino, quer apenas o acaso, a intimidade secreta, a liberdade de não representar nada para ninguém. Assim, Sabina se vê dividida. Em Tomás, encontra o parceiro da leveza, com quem compartilha a linguagem da traição como liberdade. Em Franz, encontra o oposto, o peso da idealização que aprisiona. Entre um e o outro, ela revela a essência de sua existência errante. Nunca permanecer, nunca se enraizar, nunca se deixar capturar. Kundera nos provoca, então, a refletir quantas vezes usamos o amor como espelho de nossos próprios ideais, sem enxergar o outro em sua singularidade. E quantas vezes a liberdade absoluta, como a de Sabina, não se transforma também em solidão, fuga. Ao final, a relação entre Sabina, Tomás e Franz não é apenas uma trama amorosa, mas um espelho de dilemas universais. Tomás representa a leveza pragmática, Teresa o peso da entrega, Franz o peso das grandes causas, Sabina a traição como autenticidade. E é no choque entre esses modos de existir que o romance mostra que não há resposta única. Tanto o peso quanto a leveza podem ser insuportáveis. O pano de fundo histórico da obra de Kundera se revela de forma devastadora em 1968, quando os tanques soviéticos invadem Praga para sufocar a primavera de esperança que florescia na Tchecoslováquia. O que antes era apenas dilema íntimo entre peso e leveza, de repente, se vê atravessado por um peso coletivo: a política, a repressão, a história. Tomás, até então respeitado cirurgião, paga caro por sua postura. Ele se recusa a assinar uma retratação pública de um artigo crítico ao regime e perde seu prestígio, sua posição, sua liberdade profissional. A leveza de suas escolhas pessoais, que parecia protegê-lo do peso, mostra-se insuficiente diante da força esmagadora da política. Teresa, por sua vez, experimenta o exílio. Ao lado de Tomás, vai para a Suíça, mas não encontra paz. Em meio à liberdade do Ocidente, sente-se deslocada, perseguida por seus próprios ciúmes, pela certeza de que Tomás continua preso às aventuras que para ele são apenas leveza, mas para ela são um fardo insuportável. Neste contraste, Kundera nos mostra como a política se infiltram até nas relações mais íntimas. O amor deles não pode ser separado do contexto histórico. A repressão externa se torna a metáfora da repressão interna, e vice-versa. O peso da história recai sobre cada gesto, cada decisão. Enquanto isso, Sabina está vivendo no Ocidente. Segue fiel à sua filosofia de traição. Para ela, o exílio não é perda, mas liberdade. Ao contrário de Teresa, que sofre pela ruptura com seu lar, Sabina encontra no abandono da pátria mais uma chance de reafirmar sua leveza. E ainda há Franz, que, protegido em seu mundo suíço, vê na luta política do leste apenas uma causa a mais para justificar sua necessidade de dar peso à existência. Ele se envolve em protestos e marchas, acreditando estar inscrevendo sua vida na história, mas sua idealização contrasta com a vivência concreta e dolorosa dos personagens que carregam no corpo a marca da opressão. Kundera nos convida a refletir: até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Podemos falar de leveza e peso,
quando a história nos arrasta como uma corrente avassaladora? E ao mesmo tempo, não é justamente nesses momentos que descobrimos quem somos diante da pressão do mundo? A invasão soviética funciona assim como ponto de virada. Nenhum personagem permanece intacto. Cada um é forçado a se confrontar com o peso absoluto da história e a perceber que nem a leveza absoluta, nem o peso absoluto oferecem uma saída sem dor. No último movimento do romance, a narrativa se afasta da grandiosidade da história e se recolhe ao espaço íntimo de Tomás e Teresa. Após tantas fugas, idas e vindas, eles se retiram para o campo. Ali, longe da agitação política e da cidade, encontram uma forma simples de convivência, marcado pela presença do cachorro Karim. Karim não é apenas um animal de estimação. Ele é símbolo de uma pureza que falta aos humanos. Os animais vivem sem dilemas, sem necessidade de justificar suas escolhas. Amam e existem em uma espécie de leveza natural que os humanos perderam. Para Teresa, Karim é companheiro fiel, amor incondicional, presença que não exige e não trai. Essa simplicidade contrasta com a complexidade que marcou toda a relação entre ela e Tomás. Ele continua sendo quem sempre foi, marcado pela leveza. Ela continua buscando peso e sentido. Mas no campo, cercados pela rotina, pelo silêncio e pela presença do cão, ambos parecem encontrar uma espécie de reconciliação tácita. Não porque resolveram seus conflitos, mas porque aprenderam a aceitá-los. A morte de Karim é um ponto decisivo. Sua ausência revela a finitude que paira sobre todos e obriga Tomás e Teresa a confrontarem sua própria mortalidade. Pouco depois, um acidente sela o destino dos dois, encerrando suas vidas de forma súbita. Mas aqui não há tragédia no sentido comum. O que Kundera nos oferece é um final de aceitação. Eles partem juntos, reconciliados com a insustentável leveza da vida. E mais uma vez o autor nos convida a refletir. Não será justamente a fragilidade, a efemeridade, o que dá sentido à existência? Se a vida fosse eterna, seria realmente peso? Ou é o fato de ser leve e passageira que a torna preciosa? No silêncio do campo, na presença de um cão, na simplicidade de um gesto, Kundera encontra o ponto final de sua reflexão. A vida é insustentavelmente leve, mas é nessa leveza que reside sua beleza. A obra A Insustentável Leveza do Ser não é um romance comum. É uma meditação filosófica sobre a condição humana, escrita sob o pano de fundo da opressão política, mas sempre voltada para os dilemas íntimos que todos carregamos. Em Tomás, vemos a busca pela leveza, pela liberdade sem amarras. Em Teresa, o desejo pelo peso do amor, pela exclusividade que dá sentido. Em Sabina, a traição como ruptura, como fidelidade radical a si mesma. Em Franz, o peso dos ideais e das causas coletivas. Cada personagem é um modo de existir, um reflexo de nossas próprias contradições. A invasão soviética mostra que não vivemos apenas dramas íntimos. Somos atravessados pelo peso da história. Mas o final, no campo, com a presença de Karim, devolve ao romance uma nota de simplicidade e ternura. Kundera nos lembra que não existe escolha sem ambiguidade. O peso pode esmagar, mas também nos dá raiz. A leveza pode libertar, mas também nos deixa sem chão. Entre esses extremos, a vida acontece. Única, irrepetível, insustentável. E talvez seja justamente isso o que torna a existência preciosa, sua fragilidade. Não precisamos escolher entre peso ou leveza, porque carregamos ambos. O que nos resta é aprender a viver nesse espaço instável, onde cada gesto é irrepetível e cada encontro destino. No fim, o livro não nos oferece respostas. Apenas nos convida a olhar para dentro e perguntar: em minha vida, onde escolho o peso e onde escolho a leveza? Deixe suas reflexões nos comentários. Elas podem auxiliar outros com novas perspectivas. Se quiser se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro estará no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você,
também queira refletir sobre a vida através de grandes obras literárias. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!